Isaías capítulo 32, versículo 13 em diante. Diz assim: sobre a terra do meu povo. Eu vou ler bem devagar, que eu preciso que você preste bem atenção nesse texto, tá? Há uma palavra de Deus muito forte hoje aqui para os nossos corações. Eu venho ruminando isso aqui a semana inteira. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria. No original significa sobre todas as casas onde há alegria. Na cidade que anda pulando de prazer, significa na cidade onde há júbilo, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel, que era a torre mais importante de Jerusalém, Ofel e as torres da guarda servirão de caverna eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados. Verso 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz. Acho que vocês não estão querendo muito morada de paz, não, né? Vocês não estão muito animados para isso, não, né? E o meu povo habitará em morada de paz. E as moradas, e em moradas bem seguras. E em lugares quietos e de descanso. Olha bem, ainda que caia a saraiva, e caia o bosque, e a cidade inteira seja inteiramente abatida. Bem-aventurado vós que semeais sobre todas as águas. Aí vem de novo a história da semente, que não é isso que eu vou falar hoje. E que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Pai, aplica a tua palavra nos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim: que o meu coração se abra amplamente para a palavra do Senhor nesta manhã. Amém. O início do capítulo 32 começa dizendo assim, isso aqui é uma profecia messiânica. Começa dizendo: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Então o capítulo abre anunciando a vinda do Messias. É um rei que reinará com justiça. Isaías foi o profeta mais messiânico do Velho Testamento. Ninguém profetizou tanto a vinda do Messias como Isaías. E aqui está uma dessas profecias: reinará um rei com justiça. Aí o verso 2 ele diz assim, ele está descrevendo o caráter de Cristo, o caráter de Jesus. Diz assim: será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Vai picturing, vai imaginando isso na sua mente. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade. Vamos dar uma pausa aqui. Eu estive na Flórida há uns anos atrás, cerca de mais ou menos 15 anos atrás, talvez um pouco menos, uns 14, 13 anos atrás mais ou menos, quando passou aquele furacão Vilma, o Elma, né? E eu fui na Flórida para poder pregar numa conferência. Eu tinha uma conferência marcada no final de semana, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. E eu cheguei na Flórida mais ou menos, acho que quinta-feira à noite ou sexta de manhã, algo assim. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o pastor falou, olha pastor, está previsto aí um furacão, e parece que ele não ia passar aqui, mas parece que ele desviou e ele está vindo na nossa direção. E se realmente confirmar que ele está vindo na nossa direção, nós vamos ter que cancelar o evento. Falei, paciência, se tiver que cancelar, tem que cancelar, fazer o quê? E aí, mas eu já estava lá, passagem comprada para voltar na segunda-feira,
Eu já estava lá, cancelando ou não o evento, lá eu estava, lá eu ia ter que ficar. E o evento realmente foi cancelado. E eu então tive, talvez, a experiência mais apavorante que eu já tive na minha vida. Que o furacão Wilma foi um dos mais fortes, né? Que passou pela Flórida, categoria 4, e teve um momento que ele chegou a 5, depois perdeu força. Devastador, destruidor. E eu lembro que eu estava dentro da casa do pastor, ele morava numa casa muito boa, toda protegida, com aqueles negócios que põe na janela, de ferro, para proteger, para não quebrar os vidros, enfim, ele estava muito bem preparado. Mas você fica dentro da casa, e você fica dentro de casa ouvindo aquele barulho ensurdecedor, aquelas pancadas na porta, na janela, coisas, você ouve dentro de casa. Esquece, você não consegue dormir, não importa a hora da noite, porque você escuta tudo, é um barulho absurdo. E aí, o furacão, né, para quem não sabe, ele gira em círculo e no centro do furacão é calmo. Aí quando a gente diz assim, fulano está no olho do furacão, na verdade essa frase não faz sentido, porque o olho do furacão é calmo, o meio do furacão ali é calmo, o problema são as bordas. Então, a cidade está aqui, o furacão começa a passar, ele vai passando, vai destruindo. Quando a borda está aqui e o olho está aqui, dá aquela calmaria de mais ou menos 10 minutos. E aí, de repente, deu aquela calma. O pastor falou, pastor, quer ir lá fora ver rapidinho? Eu tenho que ir lá checar as janelas e tal, nós temos aí uns 10 minutos. Aí abrimos a porta, está tudo tranquilo, tudo calmo. Tudo calmo. Mas uma destruição. E nós saímos assim, olhamos de longe, coisa quebrada, árvore tombada, aquela destruição absurda. Aí ele correu lá, checou a janela, foi lá, olhou a porta, olhou não sei o quê, falou, pastor, vamos embora para dentro de casa, porque daqui a pouco vem a outra metade. Aí corre para dentro de casa, tranca a porta, daí a pouco começa. E pá, uma loucura. Agora escute bem, olha o que o texto está falando de Jesus Cristo. Está dizendo, este varão será como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade. Você está protegido, guardado, parece que tudo lá fora está tudo tranquilo, né? Você fala, está tudo normal, gente, mas passou essa pandemia, você sabe que eu nem senti direito. Passou, está tudo normal, tudo tranquilo. Está tudo tranquilo? Tem quase 3 milhões de pessoas infectadas, tem mais de 130 mortos. E você está tranquilo, o vento veio, o vento foi, você e a sua casa estão guardados. Porque você tem Cristo. E a palavra diz que Ele é um esconderijo contra o vento. E a gente dentro daquela casa, e aquela pancadaria, e a gente dentro de casa, dá um medo. Eu, pelo menos, que nunca tinha passado por eles, que passam isso todo ano, tranquilo e tal, o pastor lá fazendo sanduíche, não sei o quê, e eu lá olhando para cima, olhando para ver se o teto ainda estava no lugar. Aí passou, isso era de noite, de madrugada. Aí passou, quando amanheceu o dia, nós fomos sair pela cidade. Meu irmão, obrigado Jesus, por ser um esconderijo contra o vento. Saímos pela cidade, telhados de postos de gasolina, lançados um quarteirão de distância. Árvores que você não consegue abraçar com a mão, quebrada como se fosse palito de picolé. Carros lançados contra muros. É uma coisa que não dá para descrever a força do vento. E eu fico imaginando se eu estivesse do lado de fora, um vento que lança o telhado de um posto de gasolina, um quarteirão de distância, o que faria comigo? E eu estava de pé, por quê? Porque eu estava dentro de um refúgio, eu estava numa casa segura, eu estava num lugar protegido, e a Bíblia está dizendo, ei, sem Jesus você está exposto ao vento. Você está exposto à tempestade. Eu até hoje não entendo, eu estou com 55 anos de idade, 30 e poucos anos do ministério, eu ainda não entendo
como que algumas pessoas conseguem tratar a relação dela com Deus de qualquer maneira. Como que algumas pessoas conseguem tratar a vida cristã dela de qualquer maneira. É aquilo que diz em inglês, they take it for granted, eles tratam aquilo como se fosse qualquer coisa. Sabe quando você tem a sensação que tudo vai estar sempre lá à sua disposição? Mas o que a Bíblia está falando é que esse varão, aquele varão será como esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade. Olha bem, e como ribeiros de águas em lugares secos. Alguém aqui já atravessou um deserto sem um cantil de água? Não, né? Parabéns, que nunca te aconteça. E como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ontem eu saí com meu neto para passear lá pelo condomínio, porque ele fica dentro de casa muito fechado e tal. Aí eu peguei ele, vamos passear com o vovô, vamos embora. Aí saímos, e era, sei lá, umas 4 da tarde, eu achando que o sol estava tranquilo, saímos aquele calorão, e tem uma matinha lá perto de casa, vamos lá para você olhar a matinha. Eu não sei porque ele tem paixão por minhoca. O negócio dele é cavar o buraco para achar minhoca. Gosta de minhoca. Aí, vamos lá, vamos procurar minhoca, vamos embora. Aí arrumei um negócio lá, fui lá no matinho, cavei, cadê? Não achou minhoca e tal. Mas aí quando a gente estava voltando da matinha, estava aquele sol absurdo. Mas eu estou falando de 3 minutos de caminhada, 2 minutos, sei lá. Aí a gente tem que atravessar a matinha e cruzar parte do condomínio até chegar no meu prédio. Mas aí o que a gente fazia, até mesmo porque ele, né, pele sensível, o que eu fazia? Eu passava beirando o mato para poder pegar as sombras. Aí tinha uma sombrinha aqui, corria com ele lá naquela sombra. Parava ali um pouquinho, andava mais um pouco, parava lá na outra sombra. Corria mais um pouco lá na outra sombra. Por quê? Porque ele não dava conta de fazer todo o percurso no sol. E isso é do lado de casa. Isso é com tudo ali à disposição. O texto está dizendo que Jesus, ele é, número 1, ele é água em lugares secos. E número 2, ele é sombra numa terra sedenta. Sabe quando você está andando num lugar que você é tão causticante que as suas forças vão se esvair, e de repente você encontra aquela sombra enorme, com água fresca jorrando. Essa é a descrição do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, na minha vida e na sua família. Eu quero te desafiar nesta manhã a levar Jesus um pouco mais a sério. Eu te desafio nesta manhã a tratar esta bênção com mais responsabilidade. Porque sem Ele, gente, eu vou te dizer uma coisa, sem Ele você está no furacão desprotegido. Está tudo muito bem porque você está nele. E aí quando chega no texto que eu li, o que acontece? Isaías começa a profetizar, falar sobre esse varão, e aí ele mostra exatamente o que eu acabei de falar. Ele mostra como que o povo era tendencioso a não entender as intenções de Deus. Como o povo era tendencioso a abandonar a Deus com muita facilidade. As pessoas sacrificam as coisas de Deus com a maior naturalidade. Quando tem que sacrificar alguma coisa, sacrifica o culto, sacrifica o dízimo, sacrifica não sei o que, sacrifica. É maior naturalidade. Trabalho não sacrifica. Por quê? Porque senão não tem como pagar o mortgage. Trabalho não sacrifica, porque não tem o que comer. Mas as coisas de Deus, tranquilo. Ou seja, parece que algumas pessoas não conseguem compreender que não importa como você viva, não importa o quão bem você esteja, se você não estiver de bem com Jesus, se você não estiver em comunhão com Jesus, você pode ter uma surpresa repentina que você não quer ter. Tem alguém me entendendo nesta manhã? Amém. Pode falar amém, que eu vou mudar de assunto já já. Aí quando chega no verso 13, e aqui agora eu preciso parar um pouco, porque parece que Isaías estava olhando nos dias de hoje. Isaías vira, na sua palavra profética, claro que é Deus falando por ele, e diz assim: sobre a terra do meu povo, isso é Deus falando, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Lembra do Salmo 1? Quando fala sobre aqueles que
amam ao Senhor, que não andam segundo o conselho dos ímpios, tarará, eles serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Ou seja, árvores na Bíblia são símbolo de pessoas. Assim como montes e outeiros são símbolo de líderes, de governantes, árvores simbolizam pessoas na Bíblia, tá? Você vai encontrar, inclusive, analogias longas na Bíblia falando sobre árvores. Tem uma no livro de Reis que fala sobre as árvores que precisavam de um rei e chamaram a oliveira, chamaram a videira, não sei, no final das contas, o espinheiro foi chamado para poder liderar sobre elas. Ou seja, árvores simbolizam pessoas. Sendo assim, árvores boas simbolizam pessoas boas. Árvores frutíferas simbolizam pessoas frutíferas. Árvores ruins simbolizam, guess what? Gente ruim. Árvores que não prestam simbolizam gente que não presta. Árvores que não produzem fruto simbolizam pessoas que não produzem fruto. Então, você imagina que tipo de gente seria espinheiros e sarças? Árvores que só dá espinho. E sarça é um arbustozinho que não tem nada. Um arbustozinho desse tamanho não oferece sombra para ninguém, não oferece folha para chá, não oferece fruto, não oferece nada para ninguém. Aí o texto está dizendo, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. O que o Senhor está dizendo então? Agora que nós entendemos o que são árvores, o Senhor está dizendo, sobre o meu povo, sobre a terra do meu povo, se levantarão pessoas más. O meu povo será acometido, atacado por gente má. Olha bem, gente. Virão espinheiros, como também sobre a casa de alegria, sobre a casa que há alegria. Quantas vezes está tudo bem na casa do caboquinho, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, de repente acontece um desastre, uma coisa qualquer. A alegria se converte em choro, o júbilo se converte em tristeza. Aí o texto diz, e na cidade que anda pulando de alegria. Então deixa eu traduzir em miúdos para você entender. O que a palavra está dizendo é que se nós não tivermos cuidado, deixa eu descer aqui um pouquinho, se nós não tivermos cuidado, as nossas cidades, o que você acha de Framingham? É uma cidade boa ou não? Tranquilo, não é? Não tem muito crime, não tem, a gente deixa o carro aberto, a gente não vê coisas absurdas acontecendo. Alguém já invadiu sua casa aqui? Tranquilo. Então é uma cidade de gozo, uma cidade de alegria, uma cidade boa, não é? É a cidade que nós moramos, de Framingham. Não estaríamos dizendo a mesma coisa se morássemos, por exemplo, em Jamaica Plain, não é? No discrimination, mas não seria a mesma coisa. Carro tem que ser trancado na chave, casa com cadeado, com grade, com tudo, porque o índice de criminalidade é muito mais alto. Estão entendendo o que eu estou explicando? Então a Bíblia está dizendo o seguinte, ei, se vocês não tiverem cuidado, as cidades de vocês, que são boas, que são confortáveis, são cidades alegres, abençoadas e tranquilas, elas serão invadidas por gente ruim. Os espinheiros e as sarças vão tomar as cidades de vocês. Agora, por que eu disse que parece que Isaías estava olhando nos dias de hoje? Porque basta você ligar a televisão, liga na televisão, e dá uma olhada no que aconteceu nesse país aí há um mês atrás. Ainda está acontecendo, mas não na proporção que aconteceu um mês atrás. Vândalos, organizações comunistas, aliás, by the way, não se encante com essa história de Black Lives Matter. Black Lives Matter é uma organização comunista, organizada com princípios comunistas, para destruir o fundamento e a base da família judaico-cristã. Eu sei que o nome é bonito. E Black Lives really matter. Mas that's not the point. O que eu estou falando é que a organização Black Lives Matter é uma organização comunista e que promove a anarquia.
todo lugar onde eles estão é anarquia, é quebradeira, é destruição, é rebelião contra a autoridade. Quem é o pai da rebelião? Quem é o pai da rebelião? Quem é o pai da rebelião? Ok, just making sure que você realmente ainda lembra, né? Toda vez que você vê quebradeira, rebelião e dessas coisas, quem está por detrás daquilo é o diabo, não é Deus. É o diabo. Ele é o pai dessas coisas. Mas voltando, quando você olha para a cena, cidades como, por exemplo, Seattle, uma das cidades mais encantadoras dos Estados Unidos. Eu nunca estive lá, mas basta ler um pouco sobre Seattle, uma das cidades mais encantadoras do país. Quase destruída a cidade, o centro da cidade foi vandalizado de uma forma assustadora. Destruíram lojas, fachadas de lojas, uma coisa apavorante o que eles fizeram em Seattle. Os espinheiros e as sarças. Uma cidade de alegria, muito rica por sinal, muito, muito rica. De repente, essa cidade virou um caos, virou uma destruição. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, sobre a terra do meu povo, o lugar, as cidades onde moramos, os bairros onde moramos, o lugar onde você tem prazer de deixar sua filha, seu filho, seu menino, brincar na rua e tal. Pode acontecer algo de chegar ao ponto de você não poder deixar nem seus filhos mais saírem na rua, sozinhos. Porque a coisa muda da noite para o dia. Muda da noite para o dia. Então ele fala sobre as casas onde tem alegria, os espinheiros e as sarças vão tomar conta. Tem uma cena em que um casal teve que vir para frente da casa com fuzis na mão, para não deixar os protestantes, estranho, né? Sounds bad. Os protestadores, né? Que protestante fica feio. Para eles não invadirem a casa deles. Um casal lá com os seus 60 anos, trabalharam a vida inteira, provavelmente aposentados, vivendo do que eles construíram a vida inteira, e os caras tentando invadir lá para quebrar, depredar. Eles saíram para lá de fora com um fuzil na mão. Quem sabe uma casa que antes havia alegria, agora os espinheiros e as sarças estavam tentando invadir e quebrar e depredar. Vocês estão acompanhando meu raciocínio nesta manhã? Verso 14. Aí diz assim, por que os espinheiros e as sarças vão fazer tudo isso? Porque o palácio será abandonado. Haverá uma quebra no princípio de autoridade. O princípio de autoridade vai ser quebrado. Governantes moles, governantes de esquerda que têm como objetivo central desestruturar a sociedade. Porque para quem não conhece o conceito de comunismo, a filosofia do comunismo é destruir a estrutura social para criar uma nova ordem. Por isso que eles promovem rebeldia contra os pais, por isso que eles promovem aborto, por isso que eles promovem liberação de drogas, por isso que eles promovem sexo livre, porque todas essas coisas causam o quê? Desestruturação familiar. Que o plano é desestruturar socialmente para construir uma nova ordem, para que o Estado seja soberano sobre as pessoas. Como acontece hoje na China. Eles estão derrubando igrejas lá, à torta e à direita na China. Uma igreja lá só porque o governo alegou que a fachada da igreja era muito chamativa. Eles foram lá com tratores e derrubaram a igreja. Construída com luta, com dificuldade, com dinheiro de doações, de dízimos e ofertas. Eles foram lá e derrubaram em meia hora. É isso que acontece quando o Estado é soberano, quando o Estado é superior. O plano de Deus é que Jesus seja soberano na sua vida. Amém. Não o Estado, não a força humana, mas o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o esconderijo contra o vento. É Ele que é.
Então os espinheiros e as sarças vão tomar conta, porque o palácio será abandonado, ou seja, a estrutura governamental vai começar a ruir. E esse é o plano do diabo. Gente, ouçam bem o que eu vou dizer aqui, eu vou repetir mais uma vez. Toda vez que você vê rebeldia contra a autoridade, e essa nação agora está passando por uma fase, eles querem desfuncionalizar os departamentos de polícia. E todo Estado democrata, de esquerda, porque para quem não sabe, o Partido Democrata aqui é o PT do Brasil, com um pouco mais de dinheiro. Todo Estado democrata aqui, de esquerda, tem como objetivo desestruturar o princípio de autoridade. E agora tem essa campanha para defund the police department, ou polícia de um modo geral. O estado de Nova York tirou 2 bilhões de dólares do orçamento da polícia de Nova York. E o crime em Nova York, que era uma cidade segura até há pouco tempo atrás, o crime em Nova York subiu 13%. Os espinheiros e as sarças estão tomando conta da cidade. Você saía em Nova York há pouco tempo atrás, não tem muito tempo, você podia sair de noite e passear em Nova York, dar um rolê em Nova York. Hoje você tem que pensar 15 vezes, antes de chegar no Bronx, em certos lugares de Nova York, para poder passear. Porque eles estão desestruturando o princípio de autoridade e os espinheiros e as sarças estão tomando conta. Vocês estão entendendo essa profecia, gente? Que isso é muito sério. Parece que Isaías olhou para hoje e falou, deixa eu profetizar o que vai acontecer em 2020. Ele diz, o palácio será abandonado. Olha isso, que coisa tremenda. Verso 14, está lá? Não. O palácio será abandonado, olha bem, o ruído da cidade cessará. O ruído da cidade cessará. Sabe quando você está no centro de uma cidade boa, abençoada, você vai no centro de Boston, uma cidade ainda boa, abençoada, tranquila, e se for verão, você chega lá, o que acontece? Tem um murmurinho na cidade, tem um som, a cidade tem um som. Gente andando, gente falando, conversando e tal, pessoas sentadas em beira de bares, de restaurante. Existe um som na cidade, característico de uma cidade abençoada. Olha o que o texto está dizendo. O ruído da cidade cessará. A cidade fica deserta. Quem é que vai sair por aí para fazer isso ou aquilo, sabendo que é perigoso, que você pode ser agredido, que você pode ser roubado? Aí acaba acontecendo situações como está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros lugares do Brasil. Os ladrões todos soltos do lado de fora armados e os cidadãos de bem, todo mundo preso dentro de casa com medo. Porque os espinheiros e as sarças dominaram a cidade. Aí o Senhor diz assim, aí ele fala de Ofel e as torres, tudo isso tem a ver com autoridade. Ofel e as torres fala daqueles que vigiam a cidade, os policiais, as autoridades de um modo geral. Aí o verso 15. O Senhor diz assim, tudo isto acontecerá até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. O Senhor está dizendo, ei, isto acontecerá até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Deus está dizendo, vocês precisam de um avivamento. Vocês precisam de um derramamento do Espírito. Porque se a igreja não acordar, os espinheiros e as sarças vão tomar conta da cidade. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil. E o campo fértil será reputado em bosque. Aí começa um processo de reversão.
quando o Espírito do Senhor vem sobre a igreja, começa um processo de reversão. Não sei quanto é que está aí o coisa, que eu estou vendo as pessoas se espremendo aqui. O ar-condicionado está em quanto aí? Pode desligar ele, desliga aí, por agora. Então escute bem, gente. O Senhor está dizendo que a igreja precisa de um derramamento do Espírito. A igreja precisa de intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade com Cristo. Porque o texto começa dizendo o quê? Que Jesus é esse refúgio contra o vento. Toda essa tempestade que tem atingido as nossas cidades, toda essa tempestade diabólica que tem atingido a nação que nos acolheu, a Bíblia diz que a proteção contra isto é Cristo. Aleluia. Jesus é a proteção contra esta ventania, contra este vendaval. E uma igreja fria, uma igreja descomprometida, uma igreja despactuada com o Senhor, essa é a alerta, ouçam bem, a alerta é esta. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: vocês continuem vivendo uma vida despactuada e descomprometida comigo, vai chegar uma hora em que os espinheiros e as sarças vão tomar conta de suas cidades. Vai chegar um ponto em que as cidades de vocês serão transformadas para pior. Porque quando a igreja está morna, quando a igreja está descomprometida, quando a igreja não tem tempo para Deus, quando a igreja não ora mais, e eu posso garantir para você que esta é a geração de crentes que menos ora. Menos ora. Quantas vezes por dia você ora? Responda para você mesmo. Quantas vezes por dia você dobra o seu joelho para orar 10 minutos? Ah, pastor, por dia já é exagero. Ok, quantas vezes por semana você faz isso? Quantas vezes por mês você faz isso? Mas sabe o que é, pastor? Eu não tenho tempo. Quanto tempo você para na frente da televisão? Quanto tempo você gasta no mall? Quanto tempo você gasta nos parques da vida? Sei lá o que for. Vocês percebem como que o Senhor nos ama? Vocês percebem como que o Senhor nos ama, gente? O Senhor está dizendo: ei, se o Espírito não vier sobre vocês, a vida boa, verso 13, ele fala das casas de alegria e fala da cidade que pula de prazer. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo: se vocês permitirem que o Espírito Santo se vá, que ele se ausente, o que vai acontecer é que a casa de alegria poderá se tornar em casa de pranto. E a cidade de gozo pode se tornar numa cidade tenebrosa para se viver. Porque o termômetro social é a igreja. Ouça bem o que eu estou dizendo. O termômetro de Framingham é a sua vida com Deus. A sua vida com Deus é o termômetro desta cidade. Por que esta igreja se preocupa tanto com a presença de Deus nos cultos? É a nossa meta maior. Aqui nós temos uma meta maior, todo o resto gira em torno disto, é ter Deus presente aqui neste lugar. Porque eu sei o que acontecerá com esta cidade, se o Espírito for derramado lá do alto. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil. Aí o que acontece? Por um lado, você tem a igreja fria e os espinheiros tomando conta da cidade. Número 2, você tem uma igreja cheia do Espírito, e você tem deserto se convertendo em pomares. Ei, Jesus maravilhoso! E a igreja vai se fortalecendo, vai buscando, desejando, querendo.
pactuando com o Senhor. E aí a promessa é a seguinte, ou as promessas, eu vou terminar agora com isso. Nem sei que horas são. Olha bem, algumas promessas. Oh, Jesus. Deixa eu falar isso mais pertinho de vocês, para vocês pegarem isso aqui. O efeito da justiça será, sabe o quê? Paz. Quem quer ter paz em casa aqui? Paz no seu casamento, na relação com os seus filhos. Você quer ter? A Bíblia está dizendo o que acontece quando o Espírito é derramado lá do alto. Ele diz, o efeito da justiça será paz. E a operação, o efeito é a paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Você quer continuar a ter o prazer de deixar o carro aberto, esquecer a porta da casa destrancada, não precisa voltar correndo, está tudo sob controle. Você quer continuar descansando, que seus filhos saíram para a rua e vão voltar bem. Você quer continuar tendo paz de que o seu marido vai chegar inteiro, que a sua esposa vai chegar tranquila, que de noite todo mundo vai estar dentro de casa, debaixo do mesmo teto, protegido pelo Senhor. Tem alguém aqui que quer isso, gente? O Senhor está dizendo, o segredo é buscar a minha face. O segredo ainda é o mesmo. O efeito da justiça é a paz. E a operação da justiça é repouso e segurança. Repouso e segurança. Verso 18. E agora eu vou falar só para aqueles que querem. E o meu povo habitará em morada de paz. O meu povo vai habitar em morada de paz. Paz dentro da sua casa. Paz dentro da sua casa. E diz assim, e em moradas bem seguras. Você não precisa reforçar os locks da casa. Não precisa colocar 3 cadeados. Diz, o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras. E em lugares quietos de descanso. Lugar de descanso. Lá onde eu moro tem uma sacadazinha que dá para uma matinha assim. Aí tem hora que eu vou, pego meu cafezinho, pego a minha Bíblia, uma caixinha de som bem baixinha, coloco lá no cantinho, vou lá, entro lá, sento naquele cantinho, de frente para a matinha, ligo o som bem baixinho, o meu cafezinho do lado, a minha Bíblia na mão, e ali eu fico ali 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas na presença de Deus, tranquilo, fecho os olhos, fico ali despreocupado. Lugares quietos e de descanso. De você chegar final do dia na sua casa. Estava esses dias no trânsito com a minha esposa, né? E não sei se vocês já perceberam que americano é o seguinte, tem 3 pistas aqui, 3 pistas. Aí tem uma fila aqui com 300 carros. E a pista da esquerda vazia, ou da direita vazia, e tá todo mundo ali naquela, um da filinha do outro. 300 carros. Aí você, como bom brasileiro, faz o quê? É ou não é? Mas aí eu e a minha esposa numa situação dessa, aí ela falou assim, que coisa engraçada, por que eles são assim? Eu falei, eu tenho uma suspeita. Ela falou, o que é? Eles não têm pressa nenhuma de chegar em casa. Porque em casa não há paz, não há alegria, não há felicidade, não há nada. Então, quanto mais demorar para chegar em casa, melhor. Agora, quando se cumprir isso aqui que o Senhor está dizendo, e eu estou nesta manhã, profético, eu estou aqui para dizer, a sua casa será um lugar quieto e de descanso. A sua casa será um lugar quieto e de descanso. Eu lanço sobre você esta palavra nesta manhã. Todos os planos do diabo cairão por terra. E aí o texto diz assim, olha bem. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos e de descanso, ainda que caia a saraiva.
Ou seja, o que a Bíblia está dizendo não é que tudo vai ficar maravilhoso lá fora. O que ele está dizendo é, mesmo que caia saraiva lá fora, a sua casa será um lugar quieto e de descanso. Haverá paz na sua casa. Haverá paz na sua casa. Não sei quem lembra aqui que nós testemunhamos há um tempo atrás, peleja que estava passando a minha filha do trabalho, aquela luta, e ela, paciência curtinha, né, parecendo Jefferson Neto há uns 30 anos atrás. E teve um dia que ela se aborreceu de um jeito no trabalho, porque o patrão dela foi muito grosso com ela. E ela ligou para a mãe dela, eu e a Zanda estávamos descansando lá no Maine. Estava lá num cantinho, lá numa cidadezinha escondida no Maine, que só eu e ela sabemos dessa cidade. De tão pequenininha. Estava eu e a Zanda lá no cantinho. Aí toca o telefone, que ela trabalha de madrugada, né? A gente no quarto do hotel, toca o telefone, era ela. Mãe, pai, eu estou saindo agora desse trabalho, aqui eu não fico mais. Na UPS, né? Ela trabalha na UPS. Companhia de delivery. Não, calma, minha filha, o que aconteceu? Não, porque não dá mais, eu não vou suportar isso aqui e tal. Falei, ei, o que aconteceu? Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu já venho tolerando isso há muito tempo, porque não sei o que. Então eu falei, e agora você vai correr do problema? Você vai fugir da situação? Porque aconteceu um problema, você vai fugir da situação? Você tem a bênção de Deus, você tem pais que oram por você, e você vai fugir da situação, e o cara que é ímpio vai vencer? Não, senhora. Você vai ficar, e olha, quando ela ligou para a gente, ela já tinha recolhido as coisas dela, já estava on her way out. Não, volta lá agora, põe as suas coisas de volta no locker, e você vai terminar o seu... Aí, você sabe, a gente conhece os filhos, né? E ela, na explosão, é muito difícil convencer a Dominique. Fazer o seguinte, termina o seu shift hoje, amanhã e outro dia a gente resolve. Termina hoje, vai lá e termina o seu shift. E ela trabalhando de part-time, ganhando não o suficiente. Enfim, tem um histórico por detrás da coisa. Mas eu quero te mostrar algo nesta manhã, antes de orar com você. Volta lá. Ah, mas não sei o quê, porque também a promoção não vem, eu não estou ganhando o suficiente, tem que ficar fazendo part-time de Uber, não sei o quê. Volta lá e termina o seu shift. Aí convencemos, voltou, terminou o shift, muito aborrecida, muito agoniada, terminou o shift. No dia seguinte, mais calma, fomos explicar para ela. Deixa eu te explicar uma coisa agora. Eu e a sua mãe estamos orando por você todos os dias. Deus colocou você nesse trabalho. Esse indivíduo, ele é um instrumento do diabo para tentar impedir que você seja abençoada. Se você fugir desta situação agora, toda vez que surgir algo parecido, você vai fugir. Você vai ficar e vai enfrentar, porque o Senhor é contigo. E ela tinha acabado de voltar para Jesus, né? Eu contei que na época, tinha acabado de voltar para Jesus. Aí o que aconteceu? Resumindo, só para resumir a história. O chefe dela, que era o cara, esse problemático, ele foi reduzido de função, rebaixado de função. E ela foi promovida. Hoje ela trabalha numa função equiparada dele, porque ela foi promovida de função, ele foi rebaixado. Ele era responsável por um hangar, que é um centro de distribuição da UPS, ele foi rebaixado para a condição de gerente. E ela era subgerente, part-time, foi promovida para a condição de gerente full-time. E hoje ela está trabalhando na mesma função dele, sendo que ele foi transferido para um outro estado, e ela foi transferida para um depósito mais próximo, menor, com menos trabalho, e está promovida full time, a situação mudou, abençoada, ganhando o que ela precisa ganhar. E aí, esses dias, ela ligando para a gente, que ela estava terminando as férias dela, ligando para a gente, falou assim, pai, mãe, que coisa tremenda, né? Eu fico olhando para trás e pensando, o que seria de mim se eu não tivesse pais como vocês? O que seria do meu futuro? Ela mesma dizendo. Mas por quê? Não é nem por mim e pela Zandra, é pelo que nós cremos e pelo que nós vivemos. Gente, ei, folks, casas que tem o Senhor Jesus no centro, são casas quietas e lugares de descanso.
Estão entendendo? Não vale a pena sacrificar isso por nada, por nada. Não vale a pena. Porque você não vai querer estar lá fora quando o furacão vier, quando a ventania passar. Você não vai querer estar de mal com Jesus. Trust me. Você pode se colocar de pé nesta manhã. Eu quero fazer algumas proclamações nesta manhã sobre a sua vida. Primeiramente, eu quero declarar que a sua casa não será invadida por sarças e espinheiros. Aleluia. A sua cidade não será dominada por sarças e espinheiros. Gente má não invadirá a sua vida. Gente má não vai influenciar a sua casa, a sua família. Os seus filhos não serão influenciadas por pessoas de má índole na escola, no trabalho, onde quer que seja. Deus manterá a sua casa protegida debaixo do sangue do Cordeiro. Eu declaro nesta manhã sobre a sua casa que o deserto se converterá em campo fértil. Se há algum deserto na sua vida, se há algum deserto em qualquer área que seja da sua família, eu estou declarando nesta manhã que esse deserto se converterá em campo fértil. Eu declaro nesta manhã sobre a sua vida que o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça será repouso e segurança. Você repousará em segurança, diz o Senhor. E eu declaro que você habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e de descanso. Feche os seus olhos, adore a Deus por um momento. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem para curar. Peça a Ele para trazer vida nesta manhã. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos. Com teu poder, vem restaurar. E da multidão dos caídos, faz, Senhor, marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, ao invés de destruir você, você estará guardado no Senhor. Quando o vento soprar, tudo vai se mover.
Graças a Deus. Dá um aplauso ao Senhor nesta manhã.